Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Olha, o meu livro, ele só é vendido através do meu site, www.andremassolini.com.br. E justamente porque ele é vendido através do meu site, você não encontra ele em livrarias, você recebe ele aí na sua casa, com dedicatória, tá? Com autógrafo, e o frete é grátis para todo o Brasil. Então, esse livro, né, faço muitas reflexões para ajudar você a questionar quantas e quantas estruturas de pensamento que por vezes as pessoas vão se enclausurando e ficam aprisionadas e, portanto, vão perdendo a questão do amor próprio. Certo? Teu amor próprio te salvou. Vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dele que diz assim: Olá, André Massolini, tudo bem? Tudo! Me chamo tal, tenho 21 anos, sou de Vitória, no Espírito Santo. Em procura de um assunto no YouTube, acabei me deparando com seu canal e achei muito específico e ágil o seu ponto de vista. Muito obrigado. Bom, há um tempinho, não muito longo, conheci um rapaz em um aplicativo de relacionamento e daí começamos a nos conhecer melhor, sabe? E eu fiquei surpreso, pois sabe que em aplicativo não é um lugar de se ter alguém para algo mais sério e duradouro. Olha, meu querido, eu discordo, tá? Eu discordo desse tipo de afirmação. Eu acredito que é o seguinte, esse tipo de afirmação, ela é um tanto quanto preconceituosa e carregada por vezes de pré-julgamentos que a gente já faz de antemão, como se houvesse alguns lugares que não é para encontrar pessoas sérias e outras que provavelmente eu encontraria gente séria. Então, não é aplicativo, não é lugar de se ter alguém para algo mais sério e duradouro. Eu realmente não vejo assim. Eu vejo o seguinte: tem muita gente que tá lá porque quer zoação e quer oba-oba. Assim como você vai numa balada e tem muita gente que quer zoação e quer oba-oba. Então, cara, sinceramente, eu não sei porque alguns nichos, né, algumas coisas por vezes são tão rotuladas e classificadas, então a gente fica tão focado em alguns aspectos que a gente não olha o todo. Quanta gente não encontrou gente embalada, por exemplo, que só queria zoação, só queria oba-oba, não queria nada sério. Porém, a pessoa se apresentou para você, ficou a noite inteira com você, tratou você como se você fosse o amor da vida dela, que ela tinha encontrado o amor da vida dela. No outro dia ela nem responde seu WhatsApp. Não é verdade? Assim como você pode ter encontrado alguém num encontro de jovens de igreja, cara. Igreja católica, igreja evangélica, budista, mormon, que seja. Você encontrou alguém, sabe, num encontro de igreja. Nossa, a pessoa ficou conversando com você, você achou que a pessoa era super madura, que a pessoa sei o quê, meu Deus do céu. No outro dia você descobre que a pessoa, de repente, até namorada, tinha namorado, sabe, umas coisas do tipo. Ou que não quer também, não quer nada com nada, não quer, não tá afim de, né? Aí vem, né? Eu sou muito jovem ainda, eu tenho que correr atrás de muita coisa, né? Não corresponde a nada daquilo que a pessoa conversou com você anteriormente. Quer dizer, gente, são pessoas, a gente encontra pessoas, seja na igreja, seja no bar, seja na balada, seja num aplicativo, nós encontraremos pessoas. E existem as diferenças naquilo que as pessoas querem e na maneira como elas se portam, na maneira como nós as interpretamos, na maneira também como nós estamos. Às vezes nós estamos numa situação em que a gente projeta muita coisa em cima da pessoa, a pessoa nem deu a entender tanta coisa, nós é que projetamos por causa da situação na qual nós estávamos. Então aqui não estou colocando a culpa só na gente, não, hein? Então significa que então a culpa é nossa. Não, tem gente que é dissimulada mesmo. Só que, não é? Por isso que eu falo, o ser humano não é uma única coisa.
Sabe, são vários aspectos que às vezes a gente não consegue avaliar. Às vezes a gente julga todo mundo como se fosse dissimulado e falso nesse mundo onde ninguém quer mais nada com ninguém, quando na verdade a gente não percebe que nós é que estamos projetando muita coisa em qualquer pessoa por causa da carência na qual nós nos encontramos. Então a gente tende a rotular todo mundo e a gente não consegue fazer uma autoavaliação, entende? Comportamento humano é muito amplo e complexo para a gente reduzir em afirmações. Isso, aquilo, em rótulos. E sabe, como se fosse uma afirmação científica. É assim, ponto e acabou. E aí a gente universaliza, não é? A partir de uma experiência, por vezes, tão particular, a gente torna aquilo universal. É daí que surgem as generalizações, que são péssimas também. Então, só um alerta: cuidado. Até aí, tudo bem. Trocamos WhatsApp e tudo mais. No primeiro dia em que fomos nos conhecer, foi como um déjà vu, sabe? Como se já nos conhecêssemos há anos. Foi maravilhoso. Mas, para mim, que tem um certo medo de relacionamento, por medo do que a pessoa vai pensar de mim e tal, você tem medo do que a pessoa vai pensar de você? Por que você tem medo do que a pessoa vai pensar de você? O que você tem? Você tem medo que ela pense o que de você? O que na verdade você tem medo de você? E você tem medo que a pessoa então classifique você dessa forma na qual você tem medo. E você tem medo do quê? Porque quando a gente é o que a gente é, acabou. Mas você tem medo do quê? Achei que não ia dar em nada e que depois que ficássemos além de beijos, ele sumiria. Mas não foi isso que aconteceu. Estamos até hoje, conversamos e trocamos mensagem assim que dá e tal. Só que eu já disse que gosto muito dele e ele também já falou. Mas o que me incomoda é o jeito dele expressar isso, sabe? Todas as manhãs lhe mando mensagens de bom dia e ele sempre responde com um obrigado. E às vezes nem me responde. Já conversei com ele e ele me disse que é o jeito dele. Para falar a verdade, sou um pouco meloso às vezes. Então, pera lá, né? Sou um pouco meloso às vezes. Então eu quero que a pessoa fique me melando. E eu não entendo que as outras pessoas não agem da mesma forma que a gente. Tenho a mania de criar pensamentos do tipo: ele não gosta de mim. Ele não me quer. Só quer me usar e assim por diante. Mas ele é muito na dele, sabe? Víamos com frequência e agora ele pediu para vermos somente aos finais de semana. Gosto muito dele e tenho medo disto não dar certo. Olha, meu querido, para que a coisa dê certo, às vezes a gente tem que deixar as coisas fluírem de maneira natural. Sou muito meloso, eu vejo, na verdade, como esse meloso, não tenha pessoas que não sejam melosas e não tem nada a ver com carência. Porém, no seu caso aqui, eu estou percebendo mais carência. Então, toda essa coisa melosa, ela é fruto, na verdade, de uma pessoa insegura e carente. Então, eu estou vendo muito mais uma pessoa insegura consigo mesmo, por isso que eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim. Por quê? Eu não tenho segurança em quem sou eu? Eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim. Então, quando eu tenho medo do que o outro vai pensar sobre mim, eu, na verdade, fico me podando e eu não sou natural. Porque eu fico imaginando como que o outro gostaria que eu fosse. E aí, imaginando como eu imagino que ele gostaria que eu fosse, eu começo a me transformar nesse bonequinho de cera. Numa imagem montada, pré-moldada, que não tem nada a ver com a realidade. Entende? E por isso que às vezes, então, a gente não conquista a pessoa. Sabe por quê? Porque é uma coisa artificial. Porque a gente não é quem a gente é. Porque a gente está fugindo da nossa essência.
Tá me entendendo? E isso é fruto lá da insegurança, que tá também aí permeada pela carência. Então eu quero porque eu quero agradar a todo custo. E eu quero agradar a todo custo me torna uma pessoa melosa. Me tornando uma pessoa melosa, eu fico uma pessoa que está sempre em cima, que tem uma linha muito tênue ali entre, né, eu na verdade ser meloso e eu começar a sufocar outra pessoa. E, por sua vez, nas entrelinhas tem uma certa cobrança. Eu começo a cobrar, inclusive. Eu faço tantas coisas e ele não faz nada, me manda só um obrigado. Então, nas entrelinhas, tem uma certa cobrança, a outra pessoa vai se sentindo cobrada, por sua vez sufocada e cobrada. Como se então ela, né, tem que agora, todo dia, tem que mostrar que ela gosta, tem que mostrar que tá afim, tem que mostrar que não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tenho, olha lá, perde-se também a naturalidade. Então, você, por um lado, perde a naturalidade de ser quem você é, e quando cobra-se demais, eu deixo que a outra pessoa também perca a naturalidade de ser como ela é. Porque aí eu quero determinar que ela haja de acordo com aqui, para suprir as minhas inseguranças. Então, né, na tentativa de suprir as minhas inseguranças, eu determino como o outro tem que agir. E determinando como ele tem que agir, ele deixa de ser ele perde a naturalidade. Então, o relacionamento perde a naturalidade. Se eu tenho duas pessoas que perderam a naturalidade, o relacionamento perdeu a naturalidade. Perdendo a naturalidade, perde o viço. Você tá me entendendo? Não fica aquela coisa viçosa, perde o brilho, perde o encanto. E é aí que as coisas não vão para frente. Pense nisso. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.